A irmã me confirmou, dizendo que é um culto, né, de cunho de missões, né, e eu já comecei a pedir uma direção ao Senhor acerca disso. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração. Amém. A irmã foi já citando um texto aqui de João, falando sobre o zelo, né, foi cantado os louvores, né, foi cantado ali o louvor Rude Cruz. Meus irmãos, os louvores confirmaram cada vez mais a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Amém. E eu quero ministrar nessa noite, juntamente com a igreja, para que nós juntos venhamos a ser edificados pelo Senhor. Amém. Falar em zelo pela obra do Senhor, que foi falado aqui, falar em missões, nós não poderíamos deixar de falar de um homem que tinha um zelo muito grande pela lei, um homem que tinha um zelo muito grande pela forma, pelos ritos da lei do Senhor. Mas este homem um dia veio a ter um encontro com o Senhor, que é o apóstolo Paulo. E o Senhor me ministrou o meu coração para passar essa noite, querida igreja, justamente para falar acerca da sua conversão. E dentro da conversão de Saulo, nós tratarmos um assunto pertinente justamente a isso, para que nós venhamos a entender um caráter missionário, um caráter de uma igreja de missões, um caráter de um homem e uma mulher de Deus acerca do trabalho de missões. Precisa ter duas características que este homem teve na sua vida, que precisa ser efetuado na minha e na tua vida também. A cada dia precisa ser efetuado isso. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, a partir do verso de número 3. Glória a Deus. Aqueles que podem, em reverência à palavra, ficarem de pé. Vamos estar fazendo leitura. Atos, capítulo de número 9, a partir do verso de número 3, alguns versículos, que diz assim, Atos 9, verso 3. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Verso de número 17 agora. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Depois de comer, recuperou as forças. Até aqui podemos nos assentar, meus irmãos. Interessante neste relato, ali no primeiro versículo, no versículo de número 1 do capítulo 9, nós já enxergamos o relato de Saulo, lá na morte de Estevão, aonde a palavra de Deus diz que ele consentia, ou ele concordava com aquele ato que estava sendo feito. E não só isso, ele não só consentia, como ele segurava o manto, as roupas daqueles que foram apedrejar Pedro. É como se houvesse uma briga hoje, pastor, e alguém fosse brigar e dizer: deixa eu segurar o teu casaco, vai lá e quebra a cara dele. É mais ou menos dessa forma, mais ou menos isso. Se estiver meio alto o som, pode baixar, viu, irmão? Deus me deu um pulmãozinho meio forte, assim, um pouco. Então o que acontece? No verso de número 1, capítulo 9, diz que Saulo ainda respirava ameaças. Meus irmãos, para os irmãos terem uma ideia, no original grego, que essa palavra está se referindo, ela mostra que Saulo tinha um ato feroz contra a igreja, um ato de ataque, como se um animal feroz estivesse pronto a dar o ataque para matar um outro animal. Na nova versão transformadora, diz assim: motivado pela ânsia de matar. Ou seja, o apedrejamento de Estevão foi um combustível no coração de Saulo em querer perseguir os cristãos
aquelas pessoas que eram chamadas como os irmãos do caminho, né, ou que seguiam a Cristo Nazareno, não eram chamados cristãos ainda, foram chamados cristãos depois, quando Saulo já havia se convertido. E Saulo, ele respirava essas ameaças, meus irmãos. E quando eu falo em zelo, Saulo era um homem extremamente zeloso, um fariseu, aonde ele se sobrepunha a muitos outros fariseus. Foi criado aos pés de Gamaliel, que era neto de Hilel. Lá, né, nessa época havia duas escolas rabínicas, a Shammai e Hilel. A Hilel era a mais conservadora, era a que seguia mais à risca acerca da lei, e era justamente nesse contexto que Paulo foi criado. Embora sendo um judeu, também tinha cidadania romana, porque o seu pai era romano. Mas vemos no relato que ele, respirando essas ameaças, lançou muitos irmãos do cárcere, matou muita gente. Meus irmãos, trazendo para os nossos dias hoje, ele era um terrorista. Ele não poderia ver um cristão que ele queria matar. Ele entrava, a Bíblia fala que ele entrava nas casas e arrebatava homens e mulheres e levava preso. Tamanho era a ferocidade desse homem. Só que o Senhor já tinha tido um projeto na vida dele, desde o ventre da sua mãe. O mais interessante, irmãos, que o zelo a qual ele tinha pela lei, pelos ensinos a qual ele obteve, pelo todo o critério ao qual ele foi criado, tudo isso lá em Filipenses ele declara que ele considerava como um refúgio. Em outras traduções diz como um esterco. Aquilo se tornou sem validade alguma após o seu encontro transformador com quem? Com o próprio Senhor Jesus Cristo. Amém. E nós louvamos ao Senhor, porque Deus tem o seu projeto todo escrito diante dele. Deus sabe de todas as coisas. E nessa noite, o Senhor preparou essa noite para a minha vida também, para nós juntos entendermos um pouco mais essa palavra e compreendermos o que precisa ser feito na minha e na tua vida, para que essa obra possa prosseguir. Amém. Nós cantamos aqui: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer, até morrer. Verdade. Será mesmo, meus irmãos? Até morrer eu a vou proclamar. Aleluia. Meus irmãos, nós temos muitas vezes que meditar naquilo que nós estamos cantando, porque muitas vezes nós cantamos da boca para fora, mas que nós devemos, pela graça e misericórdia do Senhor, dizer: Senhor, eu quero ser fiel a Ti até a morte. Louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia. Meus irmãos, como tema dessa noite, eu gostaria de deixar registrado no meio do teu coração. Se você não guardar nada no teu coração de tudo que eu falar aqui, mas guardar apenas essas duas coisas, já vai ter servido para que o Espírito Santo age na tua vida. Deixe as escamas caírem dos teus olhos e seja cheio do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Deixe cair as escamas dos teus olhos e seja cheio do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, nós notamos algo singular no trajeto de Paulo enquanto ele vai a Damasco, que o próprio Senhor se apresenta para ele. E é interessante nós notarmos, muitas pessoas até com certeza já ouviram isso, que Jesus não fala para ele: Saulo, Saulo, eu sou o cabeça da igreja que tu está perseguindo. Não, ele fala: eu sou aquele a quem tu persegue. Porque quando se persegue a igreja, se persegue o próprio Cristo. Amém. Quando as lutas se levantam, meus irmãos, sobre as nossas vidas, nós não estamos sozinhos, o Espírito Santo está conosco. E Jesus fala com ele na língua que ele conhecia. Algumas traduções dizem aramaico, outras dizem hebraico. Mas o interessante é que Jesus fala com Saulo na raiz da sua criação. Não falou em romano, a qual Paulo também falava. Não falou em grego, a qual Paulo também falava. Que Paulo era um poliglota, falava muitos idiomas. Falava o aramaico, o hebraico, o grego, o latim, que é a língua romana. Então nós podemos ver que Jesus fala com ele no cerne daquilo que ele conhecia muito bem, daquilo a qual ele era extremamente zeloso. Só que o zelo dele o havia cegado de uma tal forma que ele não conseguia mais enxergar o que ele estava fazendo.
Logo no caminho para Damasco, o próprio Cristo se apresenta para ele. E quando ele volta assim, quando ele abre os olhos, ele não enxerga mais nada. E ele não pode mais ver mais nada. Meus irmãos, eu entendo que a partir dali, Saulo realmente começou a enxergar o que era para ser visto. O Senhor não muda o nome de Saulo para Paulo, irmãos. Saulo é o nome hebreu, é o nome judeu de Paulo. Paulo é romano. Ele adota o nome Paulo, porque como ele foi pregador dos gentios, logo ele adota o nome de gentio, ou seja, de romano. Por isso ele começa, o próprio Lucas começa a chamá-lo de Paulo. Mas não há uma mudança de nome nenhum. É Saulo em hebraico e Saulo, ou Saul em hebraico, em aramaico Saulo e logo em romano Paulo. Não vou me deter mais no nome de Saulo, mas vou falar Paulo, para nós entendermos melhor e até para não confundir também. Daqui a pouco eu começo a falar em Saul aqui, não sei mais. Mas vamos lá, meus irmãos, nós entendemos que neste caminho, ali ele começa a enxergar de outra forma aquilo a qual ele estava perseguindo. Ele chega e por 3 dias ele não come nada e nem bebe nada, e ele fica somente em oração. Saulo, como um fariseu, orava, porque os fariseus levavam a sério essa questão da oração. Só que eu acredito que Paulo nunca orou como ele orou nesses 3 dias, enquanto esteve cego. Porque ali ele teve uma visão de um homem chamado Ananias que chegaria para ele. Ananias era um dos 120 que estava lá em Atos 2 do Pentecostes. E o próprio Ananias, com tanta intimidade com o Senhor, quando Deus fala com ele, ele diz: mas Senhor, esse homem está perseguindo, está matando o teu povo. Não, vai lá, ora por ele, porque ele para mim é alguém precioso para levar a minha palavra. E Ananias obedece. Vai lá e fala o que para ele, que é o texto que nós lemos, né? Nós passamos mais ali. Ele fala: o Senhor disse a Ananias: vai a este homem, porque ele é meu instrumento escolhido para levar o meu nome. Foi alguém, meus irmãos, que fez a diferença. Ele estava lá na morte de Estevão. Ele perseguiu muita gente, meus irmãos. Ele matou muita gente. E o Senhor o pegou de jeito. Sabe aquele bandido que muitas vezes mas esse cara aí não tem mais jeito. Para Jesus tem, meus irmãos. Eu nunca me esqueço de um retiro que eu estava, e havia 2 irmãos que eram ex-bandidos, eles eram pastores. E eles diziam assim: irmãos, muitas vezes nós dizíamos, bandido bom é bandido morto, mas que a partir de hoje, bandido bom é bandido convertido. Amém. É difícil, meus irmãos, não é fácil. Para quem já esteve na mira de um revólver, para quem já foi assaltado, é complicado. Mas, pela graça do Senhor, Ele pode salvar a quem Ele quiser. Amém. A palavra da cruz, ela é loucura para os que se perdem, mas para nós ela é o poder de Deus. Louvado seja o Senhor. Então Ananias foi, entrou na casa e impôs as mãos sobre ele. Meus irmãos, é interessante nós notarmos que quando Ananias ora por Saulo, como que escamas caem dos seus olhos. Eu gostaria de me deter um pouquinho acerca dessa questão. Saulo não enxergou mais nada, porque estava cego, mas ele pôde enxergar o quê? O seu próprio interior. E começou a compreender tudo aquilo a qual ele estudava, a qual ele estudou a vida toda. E nós louvamos ao Senhor pela vida dele, pela obra que Jesus fez nessa vida. Quando Saulo estava cego, pôde orar como nunca orou antes. Irmãos, as escamas dos olhos, elas nos causam incredulidade. As escamas dos olhos, meus irmãos, nos impedem de ver, de enxergar o sobrenatural do Senhor. As escamas dos nossos olhos nos impedem de caminhar em fé com o nosso Senhor. As escamas dos olhos da igreja impedem dela caminhar um pouco mais e fazer a obra do Senhor. As escamas dos olhos, meus irmãos, elas impedem de enxergar tudo aquilo de promessa que Deus tem para a sua igreja. Nós enxergamos muito exemplo do povo de Israel. Os próprios 10 espias, 12, né? Que desceram e 10 falaram o quê? Olha, a terra é boa, só que lá tem gigantes, não dá para nós.
as escamas dos olhos daqueles 10 impediam ele de enxergar que Deus já havia prometido aquela terra para eles. Mas Josué e Caleb, eles estavam enxergando, as escamas foram arrancadas dos seus olhos. A terra é boa e nós vamos tomar ela. Nós vamos guerrear, nós vamos vencer e nós vamos tomar ela. É a promessa de Deus. Irmãos, as escamas, elas nos impedem de guerrear as batalhas que Deus já nos deu como vitória. Louvado seja o Senhor. O povo de Israel andou 40 anos no deserto e suas escamas nunca caíram dos seus olhos. Somente Josué e Caleb puderam enxergar o que Deus havia prometido e cumpriu acerca da terra prometida. Meus irmãos, a igreja do Senhor, podemos ver lá no livro de Atos, antes de Jesus subir, ele faz uma promessa aos discípulos. Os discípulos preocupados: Senhor, quanto vai ser o sinal da tua vida? Faz uma cena. Olha, não compete você saber isso, mas ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Amém. Por que ele disse isso? Podemos trazer para o contexto de Paulo aqui. Eles estavam com as escamas nos seus olhos, mas quando o poder de Deus caiu sobre eles, as escamas caíram e eles puderam enxergar que a obra do Senhor ela era muito maior do que eles imaginavam. Amém. A obra do Senhor era muito mais abrangente do que eles podiam crer, ou do que eles um dia puderam ouvir e ver. Aquilo que eles andaram com Jesus, os 3 anos e meio mais ou menos, era muito maior quando o Espírito Santo desceu sobre eles. E Jesus falou aqui para ele: olha, ele, o Espírito Santo, vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Quando nós somos lembrados de algo, é porque nós esquecemos, meus irmãos. É porque um dia nós ouvimos e esquecemos daquilo que foi dito. O próprio profeta fala: Senhor, aviva a tua obra, faz-a conhecida no meio dos anos, Senhor, aviva a tua... Por que no meio? Porque lá no início a gente vai empolgado e vai desanimando, no meio até vai se esquecendo. Então no meio do ano, Senhor, no meio dos anos, faz-a conhecida, renova a tua igreja. Amém. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, as escamas dos olhos, elas travam o povo do Senhor. Elas travam a igreja. Elas travam o crente. Precisamos tirar as escamas dos nossos olhos. Nessa noite, como culto de missões, que nós venhamos a pedir: Senhor, tira dos meus olhos as escamas, que eu possa enxergar como tu enxerga a tua obra, Senhor. Que nós vamos a enxergar como ele enxerga. Meus irmãos, Paulo, depois que as escamas caem dos seus olhos, somente após isso ele é cheio do Espírito Santo. Não tem como nós sermos cheios do Espírito Santo com as escamas dos olhos. Não tem como, porque elas nos impedem de enxergar mais além. Elas nos impedem. Nós, muitas vezes, para enxergar, a gente tem que dar uma limpadinha no óculos, dar uma ajeitadinha nos olhos. Eu uso um óculos que ele é para descanso. Até ele está descansando no cômodo lá em casa, está descansando. Que é para descanso, assim, né? Quando eu vou ler, como eu me lembro dele às vezes. Porque os olhos já não estão mais 100%. Então eu tenho que botar um óculos para conseguir enxergar. Eu falei para minha esposa: estou precisando usar óculos para ler a Bíblia. Porque às vezes a gente começa aqui, né? Irmãos, às vezes a gente está assim na obra do Senhor, pastor. Às vezes a gente está assim, ó. Será? Será mesmo? Sejamos cheios do Espírito Santo, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. As escamas dos nossos olhos nos impedem de orar como nós devemos orar. Os discípulos, meu irmão, não chegaram para Jesus: Senhor, nos ensina a expulsar demônios, Senhor, nos ensina a pregar, Senhor, nos ensina a fazer os milagres. Não. Senhor, ensina-nos a orar. Amém. Ele pediu para que Jesus ensinasse eles a orar, porque viram a atitude do Mestre de Cristo acerca da oração. Jesus estava em constante oração, sempre orando, sempre buscando o direcionamento de Deus. Deixou exemplo para nós. A Bíblia fala que quando ele subiu para orar, né, levou consigo Pedro, né, e aí Pedro, Tiago, ali João junto com ele. O que aconteceu? Seus olhos estavam como que pesados. Quer ver o olho pesado, meu irmão? Dobra o joelho para orar. Bate o sono. Tu começa a se lembrar de conta que tem que pagar daqui a 3 anos. É impressionante. Tu começa a orar, tu começa bem: Senhor Jesus, louvado seja.
E de repente, semana que vem tem um encontro da igreja, tem que trazer o pregador, na outra semana. A nossa mente ela começa por quê, meus irmãos? Ela não está condicionada a se concentrar na oração e de ligar o pensamento ao trono da graça do Senhor. Aleluia. E nós, meus irmãos, precisamos disso. Não é exclusividade de ninguém isso, irmãos. Acontece com muita gente, muitas pessoas. Com todos nós. Há alguns estudiosos que falam que nós começamos realmente a orar após 10, 15 minutos. Que aí a tua mente começa a se voltar e a se concentrar naquilo. Mas nós, muitas vezes, eu fico 2 horas quase e nem vejo. Que Deus tenha misericórdia em nossas vidas, meus irmãos. Eu peço graça e misericórdia do Senhor sempre acerca disso. Mas que Ele venha tirar dos meus olhos as escamas que impedem a ver aquilo que Ele quer para a minha vida. Senhor, tenha misericórdia. Quando eu comecei a meditar sobre essa palavra, a minha esposa perguntou para mim o que eu ia pregar. E eu ainda falei para ela, vai no culto que tu vai saber o que eu vou pregar. Não, estou brincando. Se eu falo isso, aí não tem já. Aí eu comecei a conversar com ela e eu disse, amor, às vezes essas escamas nos impedem de ver tantas coisas lindas que Deus tem para nós. Meus irmãos, passamos por tantas dificuldades, mas quando as escamas caem, nós não olhamos mais para as dificuldades, nós olhamos, sabe para o quê? Para o resultado. Senhor, qual é o propósito disso? Porque eu sei que tem um propósito para isso. A gente não dá mais bola para a dificuldade, porque a gente sabe que vai ser normal. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Paulo foi uma pessoa que quando declarou, posso todas as coisas, aquele que fortalece meu irmão, às vezes nós declaramos isso, posso todas as coisas, aquele que fortalece. Já passou martírio, já foi apedrejado, já foi dado como morto, já sofreu naufrágio, fome, nudez, apedrejado. Se foi tudo isso, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se não, meu irmão, Senhor, me dá graça para eu ser fortalecido na tua presença. Louvado seja o Senhor. Quando nós tiramos as escamas dos olhos, meus irmãos, nós começamos a enxergar realmente como deveríamos ser enxergados. Nós começamos a ver o quão insignificante nós somos diante do Senhor. Somos servos dele. Às vezes alguns oram, Senhor, eu determino, tu tem que fazer isso. Meu irmão, misericórdia. Nós somos servos, ele continua sendo Deus, ele é o nosso Senhor. Aleluia. Nós somos servos de um Deus que pode todas as coisas. E nos deu um livre acesso ao trono através da obra de Cristo na cruz do Calvário. Somos justificados pelo sangue do Cordeiro vertido na cruz, meu irmão. É Ele que nos purificou de todo o nosso pecado. Veja bem, Paulo, Ananias fala para ele, impõe as mãos sobre ele e fala, para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, ele passou a ver novamente, levantando-se, foi batizado. Reconheceu os mandamentos do Senhor, reconheceu que ele era pecador, reconheceu que precisava desse Jesus Cristo a qual ele perseguia. Pode enxergar novamente aquilo que ele nunca tinha entendido. E a palavra de Deus diz que ele começou a pregar, a dizer que Jesus era o Cristo que havia sido crucificado. Começou a pregar com ousadia, começou a orar impondo as mãos sobre as pessoas, e eles recebiam o batismo com o Espírito Santo, porque ele foi cheio do Espírito Santo. Quando as escamas caíram dos seus olhos, meus irmãos, como primeiro ponto, as escamas devem cair dos meus e dos teus olhos. E o segundo ponto é, sejamos cheios do Espírito Santo do Senhor. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Eu gosto daquele relato, que Jesus ele é levado pelo Espírito ao deserto. E diz assim, lá no versículo inicial, ele estava cheio do Espírito Santo. E lá no final ele fala assim, o texto diz assim, quando ele voltou, ele veio cheio do poder do Espírito Santo. Irmão, todo o poder é dele, irmão. Louvado seja o Senhor. Esse poder, meus irmãos, no original grego é dunamis, que tem a raiz da palavra dinamis, que vem a palavra dinamite. Pega uma banana de dinamite, se nós pegarmos na mão, sem
acender sem nada, nós já ficamos aqui, ó. Porque sabe, com aquilo ali não se brinca. Que se explode, uma banana de dinamite explode muita coisa. Uma banana. Nós recebemos a plenitude do Espírito Santo. Amém. Nós não somos apenas uma banana de dinamite, meu irmão. Nós somos o poder do Espírito Santo na terra. Aleluia. Mas isso não é para nós nos gloriar, não, porque nós dependemos dele para tudo. Não é o quanto eu tenho do Espírito Santo que faz a diferença, mas é quanto o Espírito Santo tem na minha vida que vai fazer a diferença. Paulo disse: olha, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Por que ele fala enchei-vos do Espírito Santo? No original isso também significa estar completamente cheio, continuamente. Não é apenas um período, vou lá, eu pego, enchi, está cheio. Aí tu vai lá, toma, ó, tem que encher de novo. Não, meus irmãos. O que ele quer dizer é que haja sempre a plenitude, sempre cheio. Nunca pode baixar do nível, sempre transbordando. E a palavra de Deus diz que do nosso interior fluiriam rios de água viva. Como flui esse rio de água viva? Através da ação do Espírito Santo na minha e na tua vida. Nessa noite, meus irmãos, o que o Senhor gostaria de deixar relatado e marcado no meu e no teu coração é que nós venhamos a ser cheios do Espírito Santo. Hoje é domingo, amanhã é segunda, a bênção não é só hoje, acabou o culto, deu, não, meu irmão. Amanhã nós temos que continuar. Terça de novo, sempre se renovando, sempre buscando mais do Senhor, pedindo cada dia mais: Senhor, tira as escamas dos meus olhos, tira, Senhor, que eu seja cheio do teu Espírito Santo. Lá em Efésios 5,18, que diz: deixe-se encher do Espírito Santo, abundar a ação do Espírito Santo na minha e na tua vida. É um ato contínuo. Sejais continuamente cheios desta unção do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Ser cheio do Espírito Santo é dar o testemunho de Cristo, meu irmão. Aleluia. E muitas vezes nós não precisamos falar nada, mas a nossa presença já faz a diferença quando nós estamos cheios do Espírito Santo. E que nós venhamos a nos posicionar como igreja do Senhor. A igreja de Jesus Cristo se torna relevante quando ela está cheia do Espírito Santo. Glória a Deus. Vou repetir, vou melhorar um pouco a frase. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela se torna relevante quando ela deixa as escamas caírem e está cheia do Espírito Santo do Senhor. Amém, amém, meus irmãos? Amém. Nessa noite, no nome de Jesus, que Deus venha renovar o chamado dele na minha e na tua vida. Que ele venha renovar na minha e na tua vida aquilo que ele preparou para nós. Que nós não venhamos a enxergar através dos nossos próprios olhos, não, mas dos olhos de Jesus, dos olhos de Cristo. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Que nós venhamos a dizer: Espírito Santo, age no meu coração, me ajuda nas minhas fraquezas. Eu li certa vez num livro que dizia assim: o nosso maior inimigo é a nossa mente, porque ela conhece todos os nossos problemas ou conhece todos os nossos fraquezas. Viu? Mas vamos ter esse povo junto. Nosso maior inimigo é a nossa mente, porque ela conhece todas as nossas fraquezas. Mas Paulo fala que ele tem a mente de Cristo. Aleluia! Oh, glória! Não tem desculpa, meu irmão. A gente acha uma desculpinha aqui, a palavra vem e nos alfineta ali. A gente tenta dar um rodeio na palavra, a palavra vem e cai de pau em cima de novo. Eu costumo dizer, né, onde eu dou a lição de escola bíblica, onde eu estou ensinando, né, eu dei aula no seminário do STBI Sul ali por 10 anos, e eu dizia: o que eu acho e o que você acha cai por terra quando a Bíblia afirma. E acabou a história, meu. Não é como tu quer, é como ela quer, é como ela diz que tem que ser. O povo lá no Egito, quando Moisés chegou para Faraó: olha, tem que liberar o meu povo. Tá, vai, mas deixa as crianças. Não tem essa aí. Vai, mas deixa o gado. Vai, mas... Meu irmão, a conversa de Moisés com o Faraó era assim, ó: com Deus não se barganha, ou é do jeito dele, ou é do jeito dele, e acabou. Aleluia. Não é do teu jeito, não é do meu jeito, é do jeito dele e pronto, final. Acabou. Então nessa noite, que haja
o renovo do Senhor na minha e na tua vida, meu irmão. Glória a Deus. Eu não quero mais cansar os irmãos. Amanhã é segunda-feira, todos nós temos que trabalhar, mas que o renovo do Senhor venha sobre a minha e a tua vida. Amém, amém. Eu gostaria de cantar um cântico com vocês, bem conhecido. Vocês coloquem de pé, vamos estar cantando um cântico bem conhecido, diz assim: renova-me, Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Já não quero ser renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Agora, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Vamos orar, igreja? Vamos orar? Amém. E se você precisa de uma oração, meus irmãos, se a palavra falou contigo, eu não quero orar por você. Amém, vamos orar. Eu não quero orar por você, mas quero orar com você. Amém, amém. Nós vamos aqui aos pedidos de oração pela saúde: Franciele Martins, Luísa Silva, Camila Evaldete, Dalva Teixeira e José Auri. Pelo também Paulo Luiz Nunes, que fez uma cirurgia de cateterismo. Né, o vô também fez, né? Cateterismo. Catarata, nada a ver. Só fugiu o nome, cateterismo, eu juntei. Não, uma coisa, um é olho e outro coração, nada a ver. Vamos orar, meus irmãos? Aqui, nós vamos orar por eles. Mas eu aqui quero orar junto com você. Está aqui o pastor, né? Quero convidar também os obreiros. Vamos orar, meus irmãos. Que nessa noite essas escamas venham cair dos meus e dos teus olhos. Eu preciso que essas escamas caiam. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo a cada dia. E o Senhor quer renovar a minha e a tua vida. E nós vamos orar neste momento. E vamos estar colocando esses pedidos diante do Senhor. Apocalipse 5:8 diz que as nossas orações, elas sobem como um cheiro agradável diante do Senhor. Amém. Elas estão colocadas em taças de ouro. Meu irmão, taças de ouro diante da glória do Senhor. As minhas e as tuas orações, a palavra de Deus diz: quem é o homem, Senhor, para que tu te lembre deles? Mas as minhas e as tuas orações estão lá diante do Senhor, e elas sobem como um cheiro agradável diante da presença dele. Vamos orar? Amém. Pai amado, a ti nós louvamos, a ti nós rendemos honra, glória e louvor, e a ti bendizemos, meu Senhor, nessa noite, pelo renovo da tua igreja, Pai. Coloca o